foi bem interessante a questão de você falar dos seguros que existem hoje, né? Os seguros mais robustos, né? Porque, como você falou, infelizmente é um produto que o pessoal tinha um pouco de aversão. Por quê? Porque, de fato, você falou, 60% de contestação das apólices é muito grande. Isso eu penso aqui nas famílias que sequer sabem que tem direito, né? Que simplesmente perdem aquele capital, que o patriarca ou a matriarca, aquela pessoa que faleceu, pagou durante toda a vida, né? Então, isso é muito sério. Imagina ainda ter que ir atrás de um advogado e demorar anos, não faz o menor sentido, o seguro não é para isso, né? Então, ainda bem que hoje em dia há empresas grandes, né, inclusive que vieram de fora, algumas já estão aqui no Brasil também, mas que tem um seguro mais robusto, são empresas maiores e que fazem toda essa avaliação antes, uma avaliação prévia, né, e não fará essa contestação. Então isso é muito interessante porque você consegue garantir que aquela proteção ali vai valer durante o período de vigência ou até mesmo aqueles seguros que também são novidade no mercado, aqueles seguros que valem por toda a vida. Então, no caso, é até uma garantia de que a sua família vai receber aquela cobertura, porque nós não somos imortais, né? Então, é óbvio que, eventualmente, a gente vai morrer em algum momento, né? Nós não sabemos quando. Mas quando você contrata esse seguro, ele é muito bom. Por quê? O que acontece nesses seguros tradicionais? Eu vou até falar um pouquinho aqui, Yoran, desses seguros tradicionais. Esses seguros tradicionais desse mercado geralmente tem outro problema, né, Yoran? Não só a avaliação póstuma, mas também que eles têm um período de renovação anual. Você contrata ele por um período muito curto, geralmente são 12 meses. E aí o que acontece? A cada ano você tem que fazer uma renovação. Só que o que acontece? A cada ano, a gente ali vai ficando mais velho. Então, a cada contratação, a seguradora vai vendo o seu nível de risco. Então, naturalmente, quando a gente está falando de riscos de saúde e de morte, enquanto mais velha a gente vai ficando, maior vai ficando esse risco. Então, naturalmente, o valor que a gente paga para a seguradora, que a gente chama de prêmio, que é aquele valor que a gente paga para a seguradora para ter aquele seguro, ele vai aumentando a cada renovação. Então, esse é um risco que acontece em algum momento, ou aquele seguro ele vai ficar tão caro que ele vai se tornar inviável, ou pode acontecer de algum momento a seguradora mesmo recusar você, se o seu quadro de saúde piorou, ou até mesmo vai chegar a alguma idade onde as seguradoras elas nem aceitam mais. Tem seguradoras que acima de 60 anos nem aceitam mais clientes, algumas 65, outras 75. Então, por isso que é importante entender qual produto que pode ser interessante para o seu planejamento e estruturar isso da melhor maneira. A gente falou aqui das questões em vida, mas é bem interessante também as questões das pessoas que têm ali algum dependente financeiro, né? Não é mesmo, Yoran? E que não necessariamente é somente um filho, mas sim tem a questão do filho, mas pode ter um esposo ou uma esposa, um pai ali que ajuda ainda com os remédios, alguma outra pessoa que você queira garantir uma proteção. Então, essa é uma ferramenta interessantíssima por vários fatores, a gente pode até comentar também, porque também não é caracterizado como herança, então você consegue fazer uma proteção para esses seus dependentes, porque, vamos lá, muitas pessoas não se atentam, mas se você contar ali, fazer um cálculo da necessidade de algum dependente seu ao longo dos anos, geralmente é um valor muito alto, não é mesmo, Yoran? Então, algumas pessoas ali não sabem, mas por exemplo, se a gente fizer um cálculo simples aqui, vamos supor, dar um exemplo aqui, que você tem um filho de 5 anos, né? Eu tenho uma filha que fez 6 anos, inclusive. Vamos dar um exemplo, né? Ela tem 5 anos e que o custo só com formação, só com a educação dela, seja de 3 mil por mês, tá? Um custo só de exemplo, tá, pessoal? Pode ser mais, pode ser menos. Se eu quiser garantir uma proteção, garantir os custos com a educação dela até a faculdade, esses custos ficariam em 612 mil reais. Tá? Então, perceba, pessoal, que não é um valor assim inexpressivo. É um valor considerável
para garantir aquela formação que eu gostaria para minha filha. Então, se eu tenho 2 filhos, essa conta vai só aumentando, dependendo da idade, dependendo do custo. Então, isso eu estou falando só com a formação educacional, fora todo o resto. Então, o seguro de vida, no caso de quem tem independente, ele é custo fixo, né, Iora? Basicamente é um custo básico que você tem que ter ali para pelo menos garantir a proteção. Mas sabe o que é mais sensacional? Aqui eu estou falando de dando exemplo de uma filha de 5 anos e os custos de educação. Esses custos vão diminuindo ao longo do tempo. Esses custos vão ficando menores. Uma coisa é a necessidade dela de 5 anos, que são 612 mil. Outra coisa é ela estar lá com 18 anos, eu vier a falecer, vai ser um valor menor, bem menor. Então, até para isso, tem a possibilidade de construir uma ferramenta ideal para isso, que são os seguros temporários, né, e decrescentes, não é mesmo, Yoran? Então, é possível construir uma solução ideal que não fique tão cara, mas que seja desenhada para a sua necessidade. Então, é interessante entender que hoje há esses tipos de seguros para a gente construir exatamente aquilo que a família precisa, não é mesmo, Ira? Cara, perfeito. Quando a gente fala de mortalidade, então, basicamente, nós temos esses 2 tipos de produtos, que é o que nós gostamos mais de trabalhar quando a gente fala de planejamento financeiro, dada a sua sofisticação. Então, o produto temporário, como tu já muito bem explanou, ele é um produto que, diferente daquele tradicional que se renova ano a ano, o temporário, nós podemos dizer para a seguradora qual é o período de tempo que eu preciso ter essa garantia. E daí, remetendo àqueles conceitos do Código Civil, ela faz aquela análise prévia, como tu bem trouxe, baseado no 766, e daí, dependendo do capital segurado, né, que é o valor do nosso seguro, e a nossa idade, pode ser que seja necessário fazer exame de sangue, exame de urina, entrevista médica, tudo para que a seguradora saiba qual é o risco que ela está assumindo. E após a emissão da apólice, se eu contrato um temporário de 20 anos, caso seria o teu caso ali, até os 26 dela, para que ela consiga caminhar com as próprias pernas, é o que a gente espera, né, que os nossos filhos eles se tornem independentes na linha do tempo, assim como nós nos tornamos, né? Então, a gente consegue projetar esse período de tempo, e daí qual que é a vantagem disso? Dentro dessa lacuna de tempo de 20 anos, que é a proteção que eu preciso até ela estar independente, a gente tem um prêmio nivelado, então, como tu bem trouxe já, o prêmio é o que eu pago para o seguro e não o que eu recebo. Então, quando eu falo que ele é nivelado, é porque eu sei exatamente do primeiro ao último pagamento lá no 20º ano. Não existe correção apenas porque eu estou mais velho. A única correção que incide é o reajuste inflacionário, que é IPCA. Então, sobre o valor que eu pago e sobre o valor do meu seguro, para manter o poder de compra. Então, a relação de custo e benefício é a mesma ao longo de todo o período. E, quando eu falo de planejamento financeiro, é muito mais eficiente, porque dentro do planejamento do meu cliente, eu sei o custo que isso vai ter na linha do tempo para ele, não vai ter nenhuma surpresa no meio do caminho, né? E, como tu já bem trouxe também, eu consigo contratar esse capital segurado de maneira decrescente. Por quê? Porque a nossa responsabilidade com os filhos também diminui na linha do tempo. Você vir a faltar hoje, financeiramente falando, para sua família, um impacto muito maior do que daqui a 10 anos. Porque daqui a 10 anos já é 10 anos a menos de educação dela que tu mesmo já pagou, né, que tu mesmo já criou a sua própria filha. Então, isso é muito legal. Já se tratando do produto vitalício, ele é um produto que normalmente nós usamos para a questão literalmente, de sucessão de patrimônio, para provisionar custo com inventário. Por quê? Porque até então, tanto as coberturas de vida quanto o temporário, eu falo que é um produto alugado, né, mais sofisticado, porque eu consigo determinar qual é o prazo do aluguel que eu quero manter a cobertura, mas é um aluguel. Por que aluguel, Diogo? Porque tudo que eu pago, eu não tenho restituição, realmente eu estou pagando por um seguro. Quando eu falo que o produto vitalício ele é comprado, porque a gente determina um prazo de pagamento. Normalmente, nós sugerimos o de 10 anos, que é o que fica mais barato para o cliente na linha do tempo. Então, em 10 anos, você faz a quitação do seu contrato de seguro. E após esse período, você não precisa pagar mais e você pode levar um seguro quitado para a sua vida inteira. Até porque, convenhamos, né? Já tinha mencionado anteriormente, morrer não é uma questão de ser, é uma questão de quando, né? Todo mundo vai morrer em algum momento, né? Então,
e pagar imposto, né? Então, os nossos herdeiros terão que pagar um imposto. Então, vamos entrar um pouquinho nessa seara, que eu acho que é muito relevante para esse tema.